Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Meu nome é Átila Almada, sou pesquisador da memória ferroviária paulista há 21 anos, autor de 3 livros sobre o assunto e membro da Associação de Preservação Histórica de Valinhos. Já vou aqui pedindo desculpas pelo reflexo nos meus óculos, mas é aquela história, quando a gente não enxerga, tem que topar o reflexo e você vai ver a minha tela refletida em mim mesmo. Enfim, coisas de quem também consegue gravar no computador, porque o celular é pequeno demais. A idade vai chegando e nós não temos como escapar. Se o assunto ferroviário interessa a você, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações por meio do sininho para não perder nenhum conteúdo e, claro, ao final deste vídeo, curta, compartilhe e comente. A história de hoje é um conteúdo sensível, mas é um conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês até como alerta ao vídeo que eu postei algumas semanas atrás sobre as colisões entre trens e veículos. Pois é, elas não acontecem apenas com carros. Muitas vezes os trens atropelam pessoas, nem sempre com consequências fatais, mas na maioria delas, quando não fatais, bastante graves. E é sobre isso que vamos falar hoje, quando eu, enquanto passageiro de uma composição, presenciei um atropelamento no ano de 2017. Se você quer saber essa história e quer entender qual é o alerta que eu farei, por favor, me acompanhe. Antes da história, alguns recados. Primeiro, eu fiquei novamente 2 semanas sem postar aqui. Ainda não estão resolvidos os problemas de saúde familiares, embora eu já esteja em férias do colégio. Então, peço desculpas pela ausência. Daqui em diante, até o final de julho, eu prometo regularizar as postagens. Segundo aviso, eu estou preparando 2 conteúdos novos a pedido. Um conteúdo sobre o tronco oeste da FEPASA, né? Tronco oeste da Rumo, porque pegou FEPASA, pegou Noroeste, enfim. Um conteúdo sobre o tronco oeste, pedido do nosso inscrito Jansen, e um que muitos de vocês pediram, que é a abertura do livro digital da CPTM sobre os trens regionais, que hoje viraram o TIC, Trem Intercidades. Estes conteúdos, Tronco Oeste e Caderno dos Trens Regionais, devem sair no final de julho, começo de agosto. O do Tronco Oeste será um mini doc, então talvez demore um pouquinho mais, ok? Bom, vamos lá, vamos falar deste acidente que aconteceu na região metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná. Primeiro, o contexto. Você vai falar, bom, não tem trens de passageiros regulares no Brasil. Pois é, existe um que é regular barra turístico. Ele pode ser considerado regular porque é um trem diário, mas a finalidade dele não é mais aquela que era nos tempos de rede ferroviária federal. Não é mais transportar passageiros com valor acessível entre 2 cidades. Hoje este trem é operado pela Serra Verde Express, uma operadora turística proprietária dos carros de passageiros que arrenda a linha e as locomotivas da Rumo Logística para fazerem o trecho de Curitiba a Morretes. Morretes descendo a Serra do Mar. É um passeio belíssimo com paisagens deslumbrantes, mas é um passeio caro. Para você ter uma ideia, hoje uma tarifa apenas de ida no carro simples, no carro mais simples que existe da composição, que dá direito ali a um box de lanche, custa quase R$ 200. Então, obviamente, quem mora em Curitiba e quer ir para Morretes, acaba indo de ônibus, que é uma opção bem mais barata, custa em torno de R$ 30 o ônibus entre as 2 cidades. Além do que, o ônibus leva 1 hora, 1 hora e meia no máximo, quando o trem desce em 3 ou 4 horas, pela sinuosidade da via e por condições de tráfego que eu explico já já. Mas enfim, o contexto é o do trem turístico. A data dessa viagem foi 2017, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Eu tinha viajado para Curitiba justamente para fazer este passeio, para conhecer o Curitiba Morretes. Na época da rede, esse passeio seguia até Antonina, né, quando era, na verdade, um trem regular, mas a Serra Verde opera Curitiba
Morretes, ok? Aliás, se eu não me engano, seguia até Paranaguá na época da rede, nem era até Antonina, era Curitiba-Paranaguá. Muito bem, vamos agora falar então das condições do dia e começar a listar o que aconteceu e como se deu este atropelamento por uma composição de passageiros trafegando em velocidade baixa. Os trens da Serra Verde Express partem diariamente às 8 da manhã da rodoferroviária de Curitiba. O embarque às 8, o trem parte exatamente às 8h30. O que acontece é o seguinte: estes trens eles não têm preferência de tráfego na linha, porque a linha é comutada. Apesar de ser o único trem de passageiros operando pela Serra Verde, locomotiva alugada pela Rumo, a linha é comutada para cargas e há um tráfego bastante intenso na área, principalmente os trens subindo do Porto de Paranaguá ou descendo para o Porto de Paranaguá para descarregar, por exemplo, safras de grãos. Acontece que o trem de passageiros, quando desce, obviamente ele é um trem muito mais leve que os trens de carga e tem o relevo favorecendo o caminho. Portanto, quando o trem de passageiros está descendo e tem um trem de carga subindo, não é raro que o trem de passageiros faça uma parada, a linha é toda sinalizada para isso, e o trem de carga cruze. Você vai concordar comigo que é muito mais fácil um trem de passageiros em descida parar e aguardar do que você frear numa subida a um trem de carga carregado numa rampa, porque a Serra do Mar Paranaense tem rampas acentuadas. Portanto, o passeio leva entre 3, 4 até 4 horas e meia, dependendo do dia, por conta destas particularidades. Se for um dia sem tráfego, como eu peguei agora no começo de 2025, quando lá estive pela segunda vez, você faz o passeio em 3 horas, 3 horas e 10 tranquilamente. Mas se for, por exemplo, um dia de semana em que há demanda de cargueiros subindo, então o trem de passageiros faz diversas paradas. O trem saiu pontualmente da rodoviária de Curitiba às 8h30. A primeira parte do trajeto dele é um trajeto urbano. Ele anda entre Curitiba, São José dos Pinhais, até entrar num relevo mais interiorano e chegar à Serra. Nesta transição entre a cidade e a Serra, numa área, vamos dizer assim, já mais rural, é que aconteceu o que eu descreverei a seguir. Eu havia embarcado no segundo carro da composição, no caso, o primeiro que transportava passageiros. Havia à frente as locomotivas, salvo engano, 3 máquinas tracionando o trem naquela manhã, um carro-bagagem e o primeiro carro de passageiros, por acaso o carro no qual eu estava. Este carro, portanto, dava uma visão bastante interessante da frente do trem nas curvas, você conseguia ver a movimentação das locomotivas. Eu estava sentado do lado esquerdo, e isso é bastante importante, porque o acontecimento se deu do lado direito. Muito bem, o trem percorre, saindo da rodoferroviária de Curitiba, um trecho ainda urbano, Curitiba, São José dos Pinhais. Depois ele se avizinha da serra e então faz a descida da Serra do Mar Paranaense. Ainda no trecho urbano, porém já no final dele, o trem desenvolve velocidades aí entre 20, 30, picos de 40 por hora, segundo vídeos com medidor de velocidade que eu já acompanhei do trajeto. Então, neste finalzinho da área, digamos assim, plana, havia casas esparsas, como se fossem chácaras ali, e um movimento muito pequeno nas passagens de nível. Só para você ter uma ideia, as ruas já nem mais asfaltadas eram. Portanto, era já uma área, digamos assim, quase interiorana, embora muito próximos ainda de Curitiba. Num trecho reto, né, não era o declive ainda, mas a ferrovia com a sua sinuosidade e suas curvas, de repente deu para ouvir um buzinaço muito forte. Claro, a locomotiva buzinava nas passagens de nível, mas foi um buzinaço muito contínuo e uma freada brusca, porque mesmo quando o trem parava para os cruzamentos com os cargueiros, essa freada era progressiva. Então, aquele buzinaço, algum grito e o trem parando, estancando de repente. Todo mundo tomou um grande susto, ninguém tinha entendido ali o que aconteceu e o trem parado ficou. Depois de alguns minutos, você vê funcionários do trem, da Serra Verde Express, assim como o maquinista, gente da Rumo,
descendo e indo para o lado direito da linha. Eu conseguia não ver exatamente, e ainda bem, o que tinha acontecido, mas presenciei toda essa movimentação. Eles começaram a gritar, então, com o aviso bastante desesperado de que uma mulher havia se jogado à frente da composição quando ela estava já iniciando o cruzamento da passagem de nível e, por óbvio, como você já viu no vídeo anterior sobre colisões ferroviárias, mesmo que lento, um trem com 3 locomotivas e cerca de 20 carros de passageiros não conseguiu parar. E aí você pode me dizer, bom, a mulher estava distraída, estava com fones de ouvido, estava mexendo no celular. Contexto geral, obviamente, por ser uma passagem que cruzava uma área rural, ela não tinha cancelas e nem aviso sonoro. Não tocava um sino quando o trem vinha se aproximando, mas você tinha a placa ali indicando via férrea, cruzamento de uma linha, e obviamente a buzina contínua do trem se aproximando. Como a pessoa não estava usando fones de ouvido, não estava com celular, não havia nenhum indício de que ela poderia se distrair e não perceber o trem, a conversa depois foi que, infelizmente, foi algo intencional, ou seja, a pessoa se atirou na frente do trem tentando atentar contra a própria vida. Acontece que esta mulher não faleceu. E seguiu-se então um período de bastante desespero, isso com o trem parado e os passageiros embarcados e obviamente proibidos de descer do trem. Parênteses, tinha gente que queria descer para ver, eu não sei qual é essa curiosidade mórbida, mas havia, fecha parênteses. Descobriu-se que a mulher havia perdido um braço. Ela não faleceu e ela estava ainda consciente. Houve movimentação de bombeiros, resgate, polícia, enfim, e a mulher foi levada com o pedaço do braço e tudo para o hospital. Eu não sei se eles iam tentar reimplantar, fazer alguma cirurgia. Bom, também não quis saber e não perguntei. Houve bastante burburinho, muita gente tentando ver. Efetivamente, as pessoas que estavam do lado direito do trem viram o resgate, porque o resgate foi pelo lado direito, mas isso causou, né, uma comoção, um choque. Imagine as pessoas ali fazendo uma viagem turística e alguém, infelizmente, atentando contra a própria vida, algo que não cabe a mim julgar, eu não vou entrar nesse mérito. Teve gente que reclamou, falou que é absurdo. Eu acho que quando você chega a este limite, é porque o absurdo já passou há muito tempo, não é mesmo? Mas o trem ficou ali parado no total, entre resgate, falar com a polícia, enfim, mais ou menos umas 2 horas e meia. Contando que haveria depois cruzamentos ainda com trens de carga no trecho de serra, o trem que deveria chegar às 11h30, mais ou menos, na estação de Morretes, chegou 1h40, por volta disso. Foram 2 horas aí de atraso. Como eu voltava de trem para Curitiba, eu não faria a viagem de volta de ônibus, porque naquela época o bilhete era um pouco mais barato, eu fiquei muito pouco tempo em Morretes, porque às 15h30 ou 15h45 o trem partia de volta. E aí, né, apenas tive tempo de comer alguma coisa e embarcar e voltar para Curitiba, pensando, claro, no que havia acontecido. E é a partir disso que eu reforço uma mensagem para você. Ferrovia não é brinquedo, é extremamente bela, mas extremamente perigosa. Principalmente para quem mora no interior, que tem passagens de nível com um tráfego não tão alto. Quando eu digo não tão alto, em referência, por exemplo, a um tráfego de trens metropolitanos, mesmo que sejam trens de carga ou um de passageiros por dia, e mesmo circulando em velocidades baixas, não ache, por favor, não ache que você vai ser mais rápido ou mais esperto que o trem. As 3 instruções básicas devem ser seguidas à risca. Quando for atravessar uma linha férrea, seja a pé, de bicicleta, de carro, dando pirueta, de perna de pau, como você quiser, pare, olhe e escute. Pare, olhe para todos os lados. Se você não vir o trem, confira, não esteja de fone, não esteja com celular, esteja atento aos sons ambientes.
Ouviu o barulho do trem, mesmo que não o tenha visto, na dúvida, pare. Viu o trem, não tem nem o que dizer. Aguarde o cruzamento. Afinal, como dizia a minha avó, é mais fácil você perder alguns minutos da sua vida do que perder a sua vida em um minuto. Um abraço e até a próxima semana.